People. George Roberts talks. George talks. George Roberts talks. Está no ar a programação George Roberts Talks. Realização Veja TV, aqui diretamente dos estúdios da Broadcast Associate. Ao abrir nosso programa, eu sempre falo uma frase. A frase de hoje o autor é desconhecido, mas fala assim: paciência, persistência, esforço. São uma combinação imbatível para alcançar o sucesso. E o meu convidado da noite, ele é um sucesso no que faz. Ele é ator, radialista, professor de interpretação. E ele ficou muito conhecido pelo papel do tio Barnabé na versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, entre o ano de 2001 ao ano de 2006. Também o seu Pimpinone na nova versão da telenovela Uma Rosa com Amor. E também por ter interpretado o Cozinheiro Chico na versão de Chiquititas, no ano de 2013 ao ano de 2015. O programa que também deixou muito conhecido foi o programa na TV Cultura, Bambalalão, que ele contava histórias para as crianças da plateia. No cinema, já atuou em mais de 2 dezenas de filmes, porém, o que lhe deu mais notoriedade foi o curta-metragem O Dia em que Dorival Encarou a Guarda, dirigido por Eduardo Furtado e José Pedro Goulart, que lhe rendeu o prêmio de melhor ator. E o Kikito no Festival de Gramado em 1986. Eu tenho o prazer de conversar hoje com João Batista Acaiabe. Tudo bom, João? Oi, Jorge, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem com os seus telespectadores? É um prazer tê-lo aqui. Bom, a minha introdução foi grande, né? Porque a sua história é extensa, o seu currículo é extenso. Então, para começar a matar a curiosidade de todo mundo que está assistindo a gente, como começou, né, a sua carreira de ator? Ô Jorge, eu queria te lembrar, né, a direção do filme O Dia que Dorival Encarou a Guarda é do Jorge Furtado. Na época ele era muito desconhecido. Hoje em dia aqui no Brasil ele é conhecidíssimo. Ele escreve na TV Globo. Jorge Furtado e José Pedro Goulart. Ok. Na época que o senhor foi convidado, né, a fazer o filme, qual foi a emoção de fazer o filme e ainda receber um prêmio do filme, né, como melhor ator? Conta pra gente sobre essa emoção. Olha, sobre o Dia que Dorival Encarou a Guarda, foi uma coisa muito, muito interessante. O filme estava sendo preparado lá no Rio Grande do Sul, que é um estado daqui do Brasil, no Rio Grande do Sul. Uhum. E eles estavam procurando um ator para fazer o Dorival, mas era muito difícil, estava muito difícil de encontrar ator, porque muitos atores negros acabam saindo da profissão porque não tem trabalho. Eles começam, mas aí não tem trabalho, acaba saindo da profissão porque tem que sobreviver. Então estava muito difícil. Então eles testaram boxer, eles queriam uma pessoa, um ator que fosse grande, forte, alto. Eu fazia o Bambalalão na época, para criança, e o quadro era bem fechado. Quase que esparramava o meu rosto na tela. E eles achavam que eu era imenso. E quando eles me procuraram para fazer, me convidaram por telefone e tudo, eu me apresentei e fui. Quando eles viram também que eu não era tão grande, eu tive que filmar, sabe como? Em cima de um banquinho. E eles filmavam de baixo para cima. Aí fiquei com uma figura imponente. Mas eu só tenho 1,72 m. Well, mas com esse filme, foi o que rendeu, né,
aí o prêmio de melhor ator. Como que a emoção de receber o prêmio num filme que te deu muito trabalho para fazer, não é isso? Isso aí é fantástico. Foi um trabalho belíssimo de fazer. No Rio Grande do Sul, na época da filmagem, era muito frio, mas muito frio mesmo e tal. E o Dorival pede o tempo todo para tomar um banho, porque o lugar onde ele estaria, a prisão que ele estaria, era um calor danado. Bom, fazer o filme foi muito bom fazer. E era eu não tinha muita certeza do resultado daquilo, embora eu me dedique muito sempre para qualquer trabalho. Eu não tinha muita certeza do resultado. Tanto é que nem fui para o Festival de Gramado. Eu estava em casa dormindo quando eles me ligaram na madrugada dizendo que tinham ganho o prêmio. E eles ganharam 8 prêmios no Festival de Gramado naquele ano. Que fantástico. O Jorge e o Zé Pedro. E o filme, ganhou o melhor filme, ganhou uma série de prêmios. E eu ganhei o de melhor ator, que estavam começando aquele ano. Eu ganhei com o melhor ator lá e a Marieta Severo ganhou pelo outro filme chamado Espera. Quer dizer, eu não fui receber o prêmio lá, recebi depois de um tempo. Fiquei até meio triste, porque a Fernandinha Torres, de quem eu sou grande fã, que entregou o prêmio o Kikito daquele ano. Mas foi emocionante, foi emocionante. Agora, esse prêmio foi muito cobiçado. Ah, isso é muito bom, não é? Isso é muito bom. O fato de ser cobiçado e ter sucesso pelo aquilo que você lutou. Porque lendo, né, assim, a sua história, pesquisando sobre a sua história, eu vi que foi uma história, assim, de bastante luta, bastante perseverança e para poder atingir o sucesso, né? Por isso que eu escolhi até essa frase que abriu o programa, né, sobre a perseverança. Falando mesmo, né, assim, como eu li sobre o João Acaiabe, então, assim, achei interessante como eu vou abrir o programa de hoje. E aí escolhi falar sobre a perseverança que e chega ao sucesso, né? A perseverança que leva ao sucesso. Bom, João, conta pra gente então, como começou? A sua carreira começou, né, no teatro ou começou na televisão? Olha, na verdade, né, não começou nem no teatro, nem na televisão. Eu só vim para São Paulo para fazer um curso de psicologia. Porque eu gostava muito e eu ia fazer isso como profissão. Porém, eu não entrei na faculdade e passei na escola de arte dramática. Talvez eu fosse um péssimo psicólogo, eu disse. Porque eu vim para uma coisa e acabei fazendo outra. Mas no interior, na cidade do interior onde eu nasci, eu só via teatro as companhias de circo que visitavam a cidade. Então na minha época de infância tinha circo-teatro. Era um período uma parte do espetáculo era de picadeiro e outra parte era de encenação, era de drama. E eu via os espetáculos de lá, mas eram coisas assim muito grandiosas, né? Ou às vezes terríveis. Era assim: o céu uniu 2 corações. Era Sansão e Dalila. Era maconha, o veneno verde. Eram coisas, e eles faziam, né, um estardalhaço em cima dos espetáculos. Mas eu via todos os espetáculos, porque eu carregava as tabuletas que usavam para divulgação para chegar no espetáculo e entrar de graça. Porque a minha família era muito pobre, não tinha dinheiro. E a minha mãe e meu pai me vigiavam muito porque tinham medo que eu fugisse com o pessoal do circo. Mas, enfim, né, fiquei lá bastante tempo, me despertou esse gosto pelo teatro. Mas quando vim para São Paulo não sabia absolutamente nada. então fui procurar a Escola de Arte Dramática, a qual eu cursei durante 3 anos e acabei me formando. E aí fui fazendo os trabalhos. Então foi da Escola de Arte Dramática que começou
a sua carreira, né? Então, assim, as Isso. suas primeiras oportunidades começaram dali. A minha formação é de teatro, né? Depois que eu fui fazer televisão. Agora, você falou da sua faculdade de psicologia, você falou, talvez eu deva ter sido um péssimo psicólogo, ou seria, mas todo professor, e você também dá aula de interpretação, todo professor é um pouco psicólogo, não é? Na verdade, tem que ser isso, né? Para você poder ir captando as coisas que você precisa para ensinar, na verdade. E eu gosto muito, né, do ser humano, eu gosto muito de gente. Então a psicologia ficou até meio que intuitiva nesse sentido. Mas eu digo, eu não estudei psicologia, né? Fico cheio de inveja de você, viu, George? Ah, não fique, porque na verdade o meu foi, né, psicologia da educação. Eu fiz a Universidade de Letras, né, e quando cheguei aqui nos Estados Unidos eu fiz a psicologia educativa, né, que é necessário para quem leciona em escolas, né, e ajuda muito também, ajuda muito, é muito bom, é muito gostoso. Né, eu gosto muito também dessa, lidar com pessoas, né, saber um pouco mais do outro, né, eu gosto muito disso. É isso que me interessa muito. E saber mais da vida do meu entrevistado de hoje é o meu foco da noite, né? Porque tem muita gente curiosa. Qual o personagem que te marcou no período assim da sua carreira, né? Com tantas novelas, tantos filmes, peças teatrais, qual foi o personagem que mais te marcou, né? Que você tem aquela marcou o João Acaiabe e aquele personagem, criou aquela, como eu posso dizer, que se criou aquela, a palavra me fugiu. Ô Jorge, mas eu posso responder para você já com esses dados que você me deu. Ok. Eu gosto muito, né, do Jake Dorival Encarou a Guarda. Eu arrumo trabalho até hoje com esse filme. E foi feito em 86. A palavra foi identificação. A identificação, porém, né? Porém, eu fiz um trabalho também que eu acho muito importante, muito interessante no teatro, que foi a Missa Leiga. Missa Leiga era um espetáculo que aconteceu na década de 70 no Brasil, e nós ficamos em cartaz durante 2 anos. Era casa lotada todas as noites. Que coisa boa, hein? Esse mesmo espetáculo foi para Portugal e depois foi para a África. Eu não fui para a África, mas fui até Portugal e voltei para o Brasil para trabalhar como professor ainda. Mas esse espetáculo foi muito sério e muito importante. Eu fazia no começo o João Batista da Bíblia, né? O João. E depois eu comecei a fazer o Corifeu. Foi o meu primeiro protagonista. E eu só tinha 2 anos de carreira. E foi acho que nem 2 anos. Acho que nem 2 anos de carreira. Foi em 71 e eu me formei em 70. Mas foi de uma importância incrível. Quem fazia o personagem era o Armando Bogos. E ele ficou doente e me deu de presente o personagem, o Ademar Guerra, que era um diretor da época, brilhante, que confiou, e eu fiquei fazendo esse trabalho. Era de uma qualidade assim, incrível. Até tem alguns trechos. Isso foi feito há 30 anos, eu tenho alguns trechos que eu ainda lembro inteirinho o texto, até agora. Porque houve a identificação, né? Aquela palavra que eu estava tentando buscar é identificação, sua com o personagem. Há coisas que a gente nunca esquece, né? E falando, né, assim, da televisão, o tio Barnabé do Sítio do Pica-Pau Amarelo também te deu um destaque enorme e ficou no ar, assim, por bastante tempo. Foi de 2001 até 2006 ficou no ar. Como foi fazer o tio Barnabé no Sítio do Pica-Pau Amarelo? Então, o tio Barnabé foi também uma coisa muito interessante para a minha decisão para esse personagem, né? Normalmente, né, para os atores negros tem muito poucos personagens
E naquela altura, muito menos ainda. Se hoje quase não tem, imagina naquela altura. Mas ainda existe um movimento buscando alguns personagens ainda, tem grupos ainda fazendo coisas e tal. Mas naquela altura não tinha quase nada. Eu trabalhava bastante na periferia, com várias coisas ao mesmo tempo, tinha 2, 3 trabalhos. E quando fui consultado para fazer o Tio Barnabé, eu não tinha percebido a importância desse personagem, nem a importância do trabalho em si. Dei uma comida de bola, na verdade, como se diz aqui no Brasil. Uhum. Eu não tinha noção. E quando me convidaram, eu ainda questionei algumas coisas, né? E questionava também o personagem, porque ele é subalterno, né? É um ex-escravo. E a escravidão no Brasil pesou muito tempo, né? Pesa Verdade. sobre todos os negros, porque todo mundo acha que hoje em dia que o negro começou com a escravidão, que a história do negro começou com a escravidão, e que a gente sabe que não, né? Que os negros foram escravizados e que eles tinham reinos maravilhosos na África. E essa história quase nunca é contada. Agora, hoje, depois de uma lei, a 10.639, é que começou um trabalho de contar a história da África, né? Uhum. A Então, conscientização, né, no caso do que foi, né, o passado e o referencial do passado para o que o negro ainda sofre hoje, não é isso? Exatamente. Uhum. Então, eu não queria fazer Tio Barnabé, entendeu? Entendi. Eu não queria fazer. Mas foi depois que eu apreendi, depois da discussão também com a direção, o Roberto Talma, que tinha me convidado, né? De construção desse personagem, até do encontro com a Du Moraes, que é a sua madrinha, que as coisas foram ficando muito, muito interessantes. E o personagem é de uma grandeza incrível. Eu posso hoje contar histórias usando como a imagem do Tio Barnabé e corrigindo coisas, né? O Monteiro Lobato viveu numa época que ele tinha escravos, né? E isso, quando ele comenta, a coisa é muito, muito localizada. Uhum. Então, por exemplo, quando eu conto a história do Saci, eu evito dizer que o Saci era um negrinho de uma perna só, preto que nem carvão, que aparece no livro escrito dessa forma. Uhum. Eu não uso, porque eu não quero que as crianças tenham essa concepção. Entendo. Então, isso foi feito naquela época, naquele momento. E dá para fazer uma releitura hoje em dia. Então, o Barnabé, o fato de ter feito o personagem, me deu uma amplitude, me deu um conhecimento para eu buscar lidar com isso. Até hoje eu conto as histórias ainda e uso a imagem do Tio Barnabé para fazer o meu trabalho de contação de histórias. E essa repercussão, né, assim, esse sucesso todo com o Tio Barnabé, e até hoje, quando se fala, né, em João Acaiabe, é a primeira coisa que vem interessante, né, naquela época, as crianças, né, que hoje, assim, adultos, e fala assim, foi o que fez o Tio Barnabé do Sítio do Pica-Pau Amarelo. É engraçado como as pessoas, né, têm a identificação desse personagem com você, com o seu nome. Eu acho que é porque foi um trabalho muito bonito, muito bem feito, né, e que conta realmente, assim, história para crianças e de uma realidade que o nosso Brasil sofreu e ainda sofre até hoje, mas que tem muita coisa que é colocado de lado, né, e penso eu que ainda dessa forma, mas é passado para a criança de uma forma muito bonita, né? E as pessoas, e fica isso, né? Nós que fomos crianças, né, lá atrás, a gente cresce com aquela cultura, né? Assim, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Olha como é marcante, né? É um profissional fazer um personagem desse e marcar o público infantil, como também marcou a minha infância.
E como que é isso, hein? Quando você encontra adultos, né, que eram crianças e te viam lá atrás e falam para você assim, nossa, que maravilha você contar aquela história. Como é que é isso para você hoje? Jorge, é muito engraçado, né? Porque o sítio teve várias versões, né? Uhum. Numa altura, a primeira versão mesmo, quem fez foi o Samuel dos Santos, que já faleceu. E a gente tem uma semelhança física, né? Embora eu acho que eu seja mais bonito que o Samuel. Então, algumas pessoas, né, na faixa assim, de 60 anos, falam assim, puxa, eu te vi quando era criança no sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu falo, eu não estava nessa altura e não estou conservado em formal. Eu fiz de 2001 para cá. Teve uma tia Anastácia, que era gorda, né? E Verdade. a dupla mais que fez a tia Anastácia com aquele corpo dela, magrelo. E era muito... Eu fiz nessa altura, né? Com a Anissete fazendo a Dona Benta. Foi. Então eu fiz de 2001 até 2006, como você comentou. Mas essa semelhança física com o tio Barnabé daquela altura ficou muito próxima. Então, e as crianças, as crianças não, mas os adultos nessa faixa de 20 e poucos anos e tal, eles têm um carinho incrível. E muita gente de 35 por aí vai lá para trás do Bambalalão, quando eu contava história, quando eu fui para contar história, entendeu? Uhum. Foi muito interessante isso também. Esse carinho é muito grande, é muito importante. E eu tenho usado esse carinho para conversar e contar as coisas sobre o que eu acredito como ser humano. Uhum. Na minha pesquisa, né, sobre a sua vida, você é muito ligado à educação, preocupado com o que vai estar passando para o outro. E em 1995, você abraçou um projeto que foi o Telecurso 2000, que é um projeto educativo, né, na televisão. Como foi esse processo, né, do Telecurso 2000 na sua vida? Olha, o Telecurso foi interessante, sim, foi muito bom. Eu fiz bastante tempo o Telecurso, mas eu fiz outras coisas de educação também. Eu fazia um programa que chamava... Eu fazia dono de uma banca de jornal que fazia correções de textos de português. Falava assim, casa germinada ou geminada. E aí o seu Nicolau corrigia e chamava a banca do bom português, né? Eram umas aulas que aconteciam também, dentro de educação. Fiquei trabalhando na FEBEM bastante tempo. FEBEM é uma instituição, né? Agora já não existe mais. Agora chama Fundação Casa, mas era uma instituição que tinha menores infratores. Uhum. E a gente trabalhava lá com aulas de teatro para trabalhar a autoestima dessas crianças. Por outro lado, eu fiquei como professor de interpretação no Colégio Santo Américo durante 20 anos também. E além dessas coisas todas, eu faço hoje até um trabalho de contação de histórias para estímulo à leitura. Então eu vou para as bibliotecas para contar história, para estimular a leitura. O último projeto que eu fiz desse tipo chama-se Viagem Literária. Passa nas bibliotecas, eu passo como contador de histórias, mas eles têm outros módulos que vão autores para conversar com as crianças, que vão conversar. São vários módulos desenvolvidos dessa maneira. Entendo. Bom, vamos agora aos nossos comerciais e voltamos já já. Não sai daí que tem mais João Acaiabe aqui no George Roberts Talks. George Talks. George Roberts Talks. Hey, are you looking for the perfect company in website development? Or more general computer support with Microsoft certified professionals specialized in operational system issue solutions?
new installations, configuration, network problems, or software and apps development that your company needs, and much more? IT Smart Tech, the technology in your hands. Contact www.itsmarttech.com. Quem vai mudar precisa de quem cuide bem do que se tem. Nesse momento tão importante, a Portugália é seus. Cuida bem do que é seu. A Portugália é mais que confiança. A Portugália é certeza. Sua mudança vai chegar bem, vai mudar pro Brasil. Vai de Portugália é seu. A Portugália é mais que confiança. Portugália é certeza. Vai mudar pro Brasil. Vai de Portugália Sales. George talks. George Roberts talks. Estamos de volta aqui de frente com João Acaiabe. Bom, João, em 2016 você foi homenageado como artista do ano no prêmio ATA de teatro amador. Tantos prêmios em 2016, ano passado, aconteceu esse prêmio. Como que aconteceu isso aí na sua vida? Nossa, esse prêmio é uma coisa singela, né? De grupos de teatro amador que tem no interior de São Paulo, né? Eu fiz muito tempo júri de festival de teatro amador, muito tempo. E comecei a minha carreira também com teatro amador. Eu fazia o Alto da Compadecida, fazia Jesus Cristo. E esse trabalho, de repente, esse prêmio, né, aconteceu na minha cidade, no interior de São Paulo, Pinhal, Prêmio ATA, é da Associação de Teatro Amador. E é muito importante isso, né, porque aquelas crianças que estão começando a fazer teatro, de repente escolhem alguém para homenagear, e aí eu tive a oportunidade de fazer várias coisas, de falar poemas, de estimular, de contar coisas para essas crianças, enfim, né, de participar disso depois de bastante tempo. Eu comecei com teatro amador em 1963, 64, e acabei depois sendo homenageado em 2016. Foi importante. Pessoas que estão acompanhando aí a sua trajetória e principalmente, né, assim, você vem de Pinhal, então assim, eles escolheram muito bem, né, Espírito Santo do Pinhal, escolheram muito bem uma pessoa para poder homenagear. Nada melhor do que homenagear uma pessoa que veio, né, de lá e com muito sucesso. Mostra, assim, que a sua trajetória para vencer, para chegar ao sucesso, é preciso muita luta, não é isso, João? O que você diria hoje, né, para os novos atores, esses atores que acompanharam a sua carreira, sonham com uma carreira brilhante como ator, ou como locutor também, que você tem muita experiência como locutor, mas na televisão, no teatro, né, no cinema, o que você diria para esses jovens atores de hoje? Jorge, eu sei que você está caminhando, né, para o final e, na verdade, eu gostaria de fazer uma lembrança, né, de um espetáculo, dois espetáculos, um espetáculo e um filme que eu fiz, que eu acho de extrema importância. O Jesus Homem, que eu fiz do Plínio Marcos, que foi numa altura que não tinha personagens para atores negros, né, e o Plínio Marcos, a gente fazia parte de um grupo chamado Bando. O Bando reunia as pessoas que estavam à margem do teatro há muito tempo, não conseguiam trabalho e tal. Então juntou esse pessoal, a gente fez primeiro a Barrela, depois fizemos o Jesus Homem. E no Jesus Homem eu fazia o Jesus, e eu já tinha essa barriga. Nós ficamos 2 anos em cartaz, ocupando um teatro, o Teatro Taíbe, que era, a gente arrendou o teatro, né? E ficamos fazendo. A gente trabalhava lá durante 14 horas por dia. A gente ensaiava, ao mesmo tempo saía para a rua divulgando com filipetas, que são os folhetinhos que a gente distribui,
e levava público para o teatro e fazia espetáculo à noite. E durante o dia ainda saía com os espetáculos menores e ia para as universidades, ainda em relação à educação. E outro trabalho interessante que foi o filme que eu fiz com o Hugo Giorgetti, que foi Os Boleiros, que é uma história de futebol. Ele conta a história de futebol falando de menor abandonado, falando de preconceito, de uma série de coisas. É um trabalho belíssimo. Chama Os Boleiros. Os Boleiros. Agora, com isso tudo, né, eu sempre que converso, que eu conto essas experiências, principalmente essa experiência com o Plínio Marcos, né, eu acho assim, que os jovens atores, né, precisam passar por essa experiência mesmo de teatro amador. É fundamental, porque é onde você carrega nas costas as coisas todas, né? Você faz iluminação, você faz cenário, você busca o personagem porque você não tem o compromisso comercial, então você pode fazer todo e qualquer personagem, as pessoas acreditam nisso e a experiência é ampla por causa dessa forma. Agora, sobretudo, né, estudar, ler. A gente tem a necessidade de estudar, de ler, estudar, ler, para poder fazer. Quanto mais você conhecer do ser humano, é melhor. É melhor para o Verdade. Bom, isso que você está dizendo, João, é muito importante porque tem jovens atores, né, que sonham com estrelato, sonham em ter sucesso, mas não têm o hábito de leitura. Né? E frisar que é muito importante, né, o autoconhecimento, e ler bastante, até mesmo para a construção do seu próprio personagem. Né? Então é uma coisa muito importante isso que você está dizendo, né, com toda essa sua bagagem, né, com esse currículo assim, vasto, de experiências que quando eu comecei a ler sobre você, eu falei assim, nossa, são 2 dezenas de filme, tanta novela, tanta participação, tanta coisa em teatro, contar a história, levar ainda a ser educador, né? Levar isso para as crianças. E no país que nós, né, no caso, o Brasil, eu ainda vejo que existe uma dificuldade muito grande, né, do apoio à arte. Ainda existe essa... Bom, você está aí no Brasil, né, está aí em São Paulo, como que você vê isso? Como que você pode trazer, né? Coloca a sua visão em relação à nossa, né, que moramos aqui na América. Quem dera se fosse assim aqui no Brasil, não é. Inclusive esse ano, a gente percebe, esse ano, finalzinho do ano passado, a gente percebe que tem um abandono grande no incentivo à arte e à cultura. Tem muitos atores que estão perdendo espaço, né? Tem uma confusão muito grande no Brasil e a gente não está conseguindo divulgar a arte. Então é um investimento muito alto, muito grande. Você precisa da parceria do Estado e tem sido muito difícil isso. É diferente do que acontecia quando eu falei do Plínio Marcos, naquela altura do Jesus Homem, porque a gente conseguia levar público no teatro mesmo sem nenhum incentivo do governo. A gente distribuía as filipetas e levava o público. A gente não aceitava o incentivo do governo. Hoje, eu acho que todas as artes precisam também disso. O espaço está apertando. João, outra pergunta. Você acha que, de repente, né, pelo fato da tecnologia estar tão avançada, por isso, né, pode estar acontecendo, né, um afastamento, né, entre a criança, que leva a criança ao teatro devido à tecnologia? O que você me diria em relação a isso? Porque muitos preferem até ficar em casa do que sair, né? Preferem ficar de frente para o computador do que sair ao teatro, ao cinema. Como que você vê isso que a tecnologia cria, né? esse espaço que a tecnologia acaba criando, né, entre o ser humano e a máquina?
Como é que você vê isso? Qual é a sua visão em relação a isso? Olha, eu acho que é muito... que a tecnologia ajuda e bastante, e muita coisa. Porém, eu acho que teatro não vai morrer nunca, não. Eu acho que as coisas vão acontecendo, sim. Mas eu acho que tem que mudar a forma de apresentação, né? Para poder haver a procura, a busca e tal. As pessoas também, hoje em dia, têm ficado mais tempo em casa por causa da segurança também, né? Que é muito difícil. Agora mesmo, eu estou falando contigo, depois eu vou ter que ir para um lugar e o cara pediu, olha, você chega 8h30, porque é muito perigoso aqui à noite. E no teatro acontece muito isso. Já teve um movimento de antecipar o horário do teatro, em vez de 21 horas, passar mais para mais cedo, por causa da segurança também. E as pessoas se sentem mais seguras dentro de casa. Mas eu acho que essa descoberta vai ainda acontecer, porque eu sempre acredito que o teatro consiga continuar, porque ele está vivo, né? Ele é vivo. E projetos para sua vida daqui para frente, né? Quais são os projetos que estão em andamento aí que você já pode contar para gente? Tem algum projeto já em andamento, ou para televisão, ou teatro, ou até mesmo com o seu você contando histórias, né, nas bibliotecas? Tem algum projeto que você já está montando, ou você não pode falar sobre o seu projeto futuro? Não, eu posso adiantar algumas coisas assim. Eu quero ainda fazer, né, um espetáculo de teatro sobre o Nelson Mandela. Quero fazer, agora isso está mais adiantado também, mas eu estou conversando, quero fazer um trabalho de contação de história com música, junto com a do Moraes. Quero fazer o Abdias Nascimento, que foi um ator daqui, muito importante, do Teatro Experimental do Negro, queria contar a história dele. Então tem muita coisa na cabeça, e talvez não dê tempo de eu fazer, porque eu estou com 73. Nunca é tarde, nunca é tarde. Faça o seu projeto que... Eu quero ir embora trabalhando. E você tem também o seu sobrinho, você tem um sobrinho que é ator, não é isso? Tem, o Eduardo Acaiabe. A gente já fez umas parcerias, ele já fez fizemos personagens, assim, ele fez o personagem jovem e eu fiz o personagem na minha idade. Porque a gente tem uma certa semelhança. É o Eduardo Acaiabe. Eduardo Acaiabe. É isso aí. Bom, muito sucesso, né, nos seus projetos. É isso que a nossa equipe aqui do Veja TV, né, te deseja. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Esse programa, como eu falo, nosso, né? Porque é tanta gente assistindo, é tanta gente dando apoio, que é isso, né? O programa não é meu, o programa é nosso. Esse programa foi criado para isso, né? Para falar sobre pessoas que lutaram, estão lutando e são o maior sucesso, né? São pessoas que fazem sucesso. Por que fazem sucesso? Porque amam aquilo que fazem, né? Então, João, muito sucesso, muito obrigado, parabéns, a sua história é linda, foi maravilhoso conversar contigo. Se eu pudesse, né, a gente conversaria mais e mais, mas nós temos o nosso tempo e eu sei que você tem muita coisa para passar, muita história para passar, muita coisa legal para contar. Deixa pra gente agora uma mensagem final para as pessoas que estão aí em casa assistindo, né? E assim, estão curiosas em saber mais sobre você, mas espero que a gente esteja, né? Assim, espero que nós tenhamos uma próxima vez, mas a sua próxima vez não em Skype, aqui nos Estados Unidos conversando comigo, de frente a frente. Se Deus quiser. Eu posso fazer um poeminha para a gente terminar? Claro, à vontade. Solano Trindade é um poeta brasileiro que eu gosto muito e consegui conviver com ele um tempo.
Ele diz assim: amor, quando eu tiver bastante pão para os meus filhos, quando eu tiver bastante pão para minha amada, quando eu tiver bastante pão para os meus amigos, para os meus vizinhos, quando eu tiver bastante livros para ler, então eu comprarei uma gravata colorida, larga, bonita, e ficarei mostrando a minha gravata colorida a todos aqueles que gostam de gente engravatada. Solano Trindade. Muito legal, muito obrigado. É isso aí. Chegamos ao final do nosso programa, George Roberts Talks, aqui de frente com João Acaiabe, um homem que traz, né, com a sua história de vida, muita lição, muito ensinamento. E muito obrigado mais uma vez, obrigado vocês de casa pela sua audiência e nos vemos em breve. Até lá!